Olá, planeje-se comigo para o mês de setembro. Então, galerinha, esse é o mês de setembro. Confesso para vocês que esse tema não saiu exatamente do jeito que eu queria. Eu queria que ele fosse mais bagunçado, mais caótico, e ele acabou saindo meio fofinho, né? Mas enfim, eu tive caos no processo, mas ele acabou saindo menos caótico e menos bagunçado do que eu queria. Mas enfim. Eu comecei pintando de vermelho. E aí já começa a bagunça já a partir de agora, porque era para eu deixar essa parte. Eu vou fazer um degradê, vocês vão ver. E era para deixar esse tom de vermelho aparecer. E eu acabei depois. Eu fiz uma segunda tinta e acabei passando por cima de tudo, porque eu esqueci. Né? Mas enfim, o degradê saiu, ainda ficou legal, ainda ficou bonito. Então, no final das contas, deu certo. Deu errado, né? Na verdade, começou errado, mas no final deu certo. Ah, teve um segundo erro, porque esse degradê era para ele ser feito na vertical. E só depois que eu já tinha feito a segunda, terceira camada que eu percebi isso. Mas enfim, né? Eu acabei usando mesmo assim e acabei colando ele na vertical, mesmo que o degradê eu tenha feito na horizontal. Não reparem a minha voz, tá? Eu peguei uma gripe aí. Eu viajei, eu fui a Goiânia essa semana passada. Por isso que não saiu o vídeo também. Mas no mais estou bem. Agora, galera, que começa a bagunça maior, né? Eu ia fazer uma baguncinha aí entre o azul e o vermelho. A minha ideia, na verdade, era como se fossem. Era para ser pingos, respingos de tinta, tipo manchas de tinta. Tudo deu errado nesse azul. Esse azul ficou muito escuro, ficou muito marcado, não ficou do jeito que eu queria. E aí eu tentei ver se com o dedo ficava melhor o efeito, não ficava, o papel não me ajudou também com essa tinta. E esse azul, na verdade, se esse azul tivesse ficado mais suave, eu acho que ainda conseguiria usar do jeito que tá aí. Depois de ter colocado esse azul, tudo que eu fiz foi tentando consertar, porque esse azul não ficou bom. Então aí botei respingos de tinta, de azul, de vermelho, de amarelo de novo, para ver se eu conseguia salvar o que eu tinha feito. Depois, não satisfeita, eu tentei fazer como se fosse manchas mesmo, tivesse pingado alguma coisa no papel. E aí eu fui tentando colocar camadas e camadas naquela de assim, vou confiar no processo, depois de algum jeito vai ficar bom. Só que não ficou, né? Não ficou, eu não fiquei satisfeita como estava se apresentando. Ficou feio, eu achei. E embora, assim, na minha ideia, esse tema era para ser muito bagunçado, quase que quase que agressivo, mas era para ser um bagunçado que ainda tivesse uma harmonia, não sei explicar isso direito. E para mim não estava rolando isso aqui. Então eu descartei isso no final, né? A minha ideia desse tema era para representar uma pequena angústia. Então, para mim fazia sentido ser bagunçado. E ao mesmo tempo ter uma certa ordem, porque não era algo grandioso. Era para ter uma certa bagunça, mas uma certa beleza ainda. E a beleza que eu não consegui enxergar aí, e por isso eu descartei. Depois eu desisti, e aí eu fui refazer esse tema com aquarela, então, né? Eu coloquei o papel na ordem certa, né? E aí eu fiz com pincel mesmo, não queria sujar a mão de novo, enfim. Pensei em fazer em jato de tinta, depois eu desisti, porque ia ser muita bagunça e talvez não desse certo também. Enfim.
usei as mesmas tintas, né? Quer dizer, as mesmas cores, né? Azul, vermelho e amarelo. E aí saiu esse tema mais bonitinho, mais soft. Só que eu queria, na verdade, eu queria essa beleza, só que com um pouco mais de bagunça, sabe? Eu acho que esse mês eu não consegui traduzir exatamente o que eu queria para esse mês, né? Mas bola pra frente, foi o que saiu. E aí eu coloquei uma citação, né? Que diz: deixe para trás tudo aquilo que não te deixa seguir em frente. E aí eu coloquei um vidro quebrado, que era essa ideia de ter algo meio caótico. Coloquei um livro ali também, meio despedaçado, com as folhas voando. E aí essa virou a minha capa, que eu vou colar no naquela bagunça que eu fiz primeiro, que eu não gostei. E depois eu vou seguir para o calendário. No calendário eu fiz exatamente a mesma coisa, eu peguei, só que eu não coloquei papel de aquarela, né? Eu usei as mesmas cores, com a tinta de aquarela, só que bem pouquinho, né? Fiz as mesmas manchas de azul, vermelho e amarelo. E, e fiz esse elemento de vidro quebrado de novo. É uma coisa que eu vou repetir bem pontualmente durante esse mês inteiro. Eu pensei que eu tinha gravado essa parte de colorir o calendário, mas depois eu vi que não. Mas enfim, aí, né, vocês já estão vendo tudo, eu já tinha feito, já tinha pintado tudo. E aí eu tava só passando a caneta no calendário em si, escrevendo, né, as caixinhas dos dias. Foi mal, galera. Mas esse mês eu tenho bastante coisas para fazer, então eu fiz esse calendário maior, até para colocar, estabelecer datas limite para fazer certas atividades. Bem, aí eu vou colar aquela primeira folha que eu pintei. Eu fiz ela para escrever uma citação também, que é: se você ainda não desistiu, é porque de alguma forma você ainda quer acreditar. E aí do lado direito eu fiz séries e filmes e a questão do livro, né? De séries que eu assisti mês passado, eu terminei Breaking Bad, que é uma série bem. Achei uma série interessante. Uma série bem interessante. E assisti Sandman também, da Netflix. E eu gostei muito de Sandman. Eu não conhecia. Eu não sabia nada da história. Já tinha ouvido falar de alguns. Inclusive de um episódio depois que saiu, que é o dos gatos. Já tinha ouvido falar dessa história. E achei uma série bem interessante, com bastante potencial, né? Agora falta Netflix não cancelar, né? Enfim. Eu queria perguntar como é que vocês estão nesse final de ano, né? Já estamos aí nos encaminhando para o final. Já cumpriram as metas de vocês? Não cumpriram? Conseguiram tudo que vocês queriam da wishlist de vocês? Ou ainda vão conseguir? Ou está muito longe de conseguir?
Me conta aí nos comentários. Aí fiz uma listinha de prioridades, até pensando nessa questão de metas que eu cumpri ou deixei de cumprir, né? As metas lá do início do ano e os cultivos do mês que vocês já me vêm falando aí há alguns meses. E aí eu já parti depois para semanas, né? Eu comecei no dia 10, porque não tem sentido para mim colocar uma semana que foi bem conturbada e eu não tive tempo de pegar no bujo. Então eu só coloquei as semanas para frente. E como os primeiros dias eu deixei no mês de agosto, porque eu não gosto de cortar a semana. Então eu não gosto de terminar um mês, sei lá, numa quarta-feira e aí ter que fazer outro layout para colocar quinta, sexta, sábado em outro mês. Assim, eu acho meio confuso. Então eu deixo uma semana inteira e aí eu só começo o mês na segunda. No final eu coloco a avaliação, né, de como foi o mês, do que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu preciso fazer, o que eu preciso melhorar, tá tudo bem. E é isso. As semanas eu divido assim, né? Do lado esquerdo vai ser o espaço para escrever como é que foi o dia e no lado direito é a lista de afazeres, né? Aí depois disso eu só vou decorar cada semana de uma maneira diferente. Me deem sugestões de temas para o mês que vem, né? Que eu possa escolher algum dos temas que vocês mostrarem. E é isso, aí eu vou fazer uma recapitulação, a capa, o calendário, citação, filmes, prioridades e as semanas e a avaliação final. É isso, galera. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.